Moreno, o mestre, origem e desenvolvimento do psicodrama como método de mudança psicossocial. Autoria de Sérgio Guimarães. Obra publicada pela editora Ágora. Sumário. Introdução. Capítulo 1. Romênia, o cenário da primeira infância. Capítulo 2. Alemanha, século XIX. O psicodrama antes de Moreno. Capítulo 3. Na Viena do fim do século, um menino muito ativo. Capítulo 4. Adolescente e tutor, da rebeldia à grande decisão. Capítulo 5. O jovem Jacob Levi e os encontros. Começar com as crianças. Capítulo 6. Entre a religião do encontro, as prostitutas e a universidade. Capítulo 7. Um encontro com Dr. Sigmund Freud. Capítulo 8. No campo de concentração, os germes da sociometria. Capítulo 9. Revolução no teatro. Espontaneidade ou improviso? Capítulo 10. Médico de aldeia. O que brinca de Deus e o teatro terapêutico. Capítulo 11. Mudança radical de cenário, a transição para o novo mundo. Capítulo 12. Da escola de meninas ao teatro impromptu. Capítulo 13. O caso Morris, a prisão de Sing Sing e a psicoterapia de grupo. Capítulo 14. As adolescentes de Hudson, do filme mudo à sociometria. Capítulo 15. Beacon, finalmente, um teatro para o psicodrama. Capítulo 16. Os Moreno e a sistematização do método psicodramático. Capítulo 17. Conclusões, agir, aprender e mudar atuando. Ao fim do livro, encontramos referências bibliográficas. Por onde será que devemos começar a leitura? Que tal pela introdução? Em uma constatação facilmente observável, depois de mais de 40 anos da morte do seu criador, Jacob Levi Moreno, o psicodrama continua sendo objeto de confusões elementares. Esse problema pode ser detectado não apenas com o público em geral, mas também por parte dos estudiosos da psicologia e da psiquiatria, e até dentro da denominada comunidade psicodramática. O próprio Moreno apresenta dados aparentemente contraditórios, tanto sobre a sua história, quanto sobre a origem do método psicodramático. Além das confusões, a vida do psiquiatra romeno e a evolução de seu método foram marcadas também por indícios claros de desconhecimento. É o caso de Jacques Lacan, por exemplo, que em 1947 referiu-se ao psicodrama de Moreno como uma terapia instaurada na América e que deve ser situada também nas psicoterapias de grupo de inspiração psicanalítica. Anos depois, Jules Cherrouy equivocadamente afirmou que Moreno passou muitos anos em Viena como discípulo plenamente convicto do Dr. Freud, a ponto de descartar todas as outras psicanálises divergentes. Um terceiro exemplo de equívoco é oferecido pelo editor argentino de Sociometria e Psicodrama, que apresentou o próprio autor como um eminente psicanalista. Nem o dicionário de psicologia da American Psychological Association escapa de desacertos e imprecisões. Apesar de Moreno ter vivido a maior parte de sua vida, 1925 a 1974, nos Estados Unidos, e de ter sido nesse país que ele sistematizou seu método, a primeira edição do dicionário, publicada em 2007, informa erroneamente que o criador do psicodrama nasceu na Áustria, além de reduzir o método a uma técnica de psicoterapia e de limitar seus 5 componentes: cenário, protagonista, diretor, ego auxiliar e público, a apenas 3, ao observar que,
O processo envolve A. Um protagonista ou cliente. B. Egos auxiliares treinados. C. Um diretor ou terapeuta. Os inúmeros erros, confusões e imprecisões sobre o psicodrama revelam uma falta de conhecimento básico sobre um método que, apesar de ter sido concebido há quase um século, ainda é pouco estudado na psicologia. Por um lado, esse desconhecimento dificulta a compreensão clara de sua gênese e de seu desenvolvimento como área temática. Por outro, a falta de informação e as escassas pesquisas sobre o tema contribuem para que o método psicodramático mantenha uma posição marginal na área acadêmico-universitária, o que limita tanto a formação dos estudantes quanto a especialização dos profissionais nessa modalidade de trabalho. Para superar esse conjunto de dificuldades, é preciso voltar às origens da criação do psicodrama, na primeira metade do século XX, e tentar entender os contextos nos quais ele aparece e as circunstâncias que levaram à formulação e ao desenvolvimento do método, de seus conceitos básicos, suas funções e sua aplicação nos processos de mudança psicossocial. Foi o que consegui fazer nessa pesquisa, utilizando recursos do próprio método psicodramático para a montagem da estrutura teórica será apresentada ao longo dos capítulos. De fato, este livro apresenta os conteúdos essenciais de minha tese de doutorado, orientada pela médica psicodramatista argentina Mônica Zuretti e apresentada à Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires. Ao fim da defesa pública, realizada em 20 de setembro de 2017, consegui felizmente obter, por unanimidade, a qualificação de 10 com louvor. Moreno é o protagonista e seus textos, sobretudo os escritos inéditos, como a maior parte de sua autobiografia e vários originais da coleção J. L. Moreno Papers, arquivados na Universidade de Harvard, orientam a reconstituição do caminho, que vai de suas experiências à formulação de ideias e propostas de ação. Deveras, em um de seus documentos ele declara: minha autobiografia é indispensável para a compreensão de meu trabalho. Portanto, é importante estudar minha vida em todos os seus desenvolvimentos concretos. Assim, constroem-se os cenários que ajudam a explicar as circunstâncias nas quais atua o protagonista. Apoiado por vários autores-chave, seus egos auxiliares, que aportam os dados complementares na composição de sucessivos planos de fundo contextuais. Em relação às 4 etapas do método psicodramático: aquecimento, dramatização, compartilhamento e processamento, é preciso considerar parte da primeira, ou conjunto de atividades preparatórias da investigação, os cursos específicos sobre psicologia, psicodrama e metodologia da pesquisa pelos quais passei, as consultas presenciais e online, a diferentes bibliotecas públicas e universitárias, a documentação fotográfica de 53.672 imagens, das quais 43.983 estão em Harvard. As entrevistas com membros da família Moreno e seu principal biógrafo, etc. A pesquisa que levou a esta versão abreviada tentou alcançar, sobretudo, os seguintes objetivos. Primeiro, reconstruir resumidamente os contextos históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais em que o romeno Jacob Levy criou o psicodrama. Segundo, situar a concepção do psicodrama com base nas vivências do jovem Jacob Levy, sobretudo no teatro experimental e na literatura, ou seja, fora do âmbito terapêutico. Terceiro, mostrar que, na visão de seu criador, o psicodrama não se limita a objetos apenas terapêuticos, mas também educativos e experimentais, concebido para ser útil a qualquer pessoa. Quarto, apresentar o psicodrama como parte de uma cosmovisão,
como elementos de filosofia, das ciências sociais, psicologia, sociologia, antropologia, educação e política em sua interdisciplinaridade, além de componentes teológico-religiosos presentes em suas origens. Por ora, o que realmente importa é que você que está começando a ler este livro aceite o convite para um encontro espontâneo e produtivo com Moreno e possa participar até o fim desta série de psicodramas virtuais. Diante da gravidade dos problemas contemporâneos que afligem grande parte da humanidade, incluindo as subestimadas doenças mentais listadas pela Organização Mundial de Saúde, vale a pena conhecer mais detidamente as propostas do médico de Bucareste para melhor aplicá-las em uma perspectiva interdisciplinar.